É uma partida onde o Goiás, na minha opinião, até demonstra uma certa evolução em relação aos últimos jogos fora de casa. O mesmo questionamento do torcedor em relação ao Mancini, desta vez ela volta de forma mais acentuada. Tanto ao Mancini como ao Tite. Acho que são dois personagens que, quando entram em ação nessa Série B, tendem a deixar o torcedor com a cabeça quente. Eu quero dar a minha opinião em relação a esse último jogo contra a Ferroviária e algo que eu já venho dizendo há um certo tempo. Gostaria muito que o Goiás conseguisse o acesso, nem que fosse na segunda, na terceira colocação, não importa, e começasse 2026 com um técnico igual ao Mancini no comando, já tendo feito toda a temporada, iniciando um projeto do zero, só que infelizmente eu acho que isso não vai acontecer. Eu não vejo o Goiás tendo força e o Mancini com uma postura de um técnico que levará o Goiás para a primeira divisão. Gostaria e torço muito para que eu esteja errado, mas infelizmente o Goiás terá que buscar um novo técnico nessa Série B. O Mancini não consegue entender este atual elenco do Goiás e também o tamanho de um clube igual ao Goiás. Se um time precisa jogar de maneira covarde contra a Ferroviária, o Botafogo de Ribeirão Preto e os jogos maiores que o Goiás teve nessa Série B também, como por exemplo o Novo Horizontino fora e o Coritiba também no Couto Pereira, jogar com 3 volantes, um técnico desse não entendeu o tamanho do Goiás. Não entende também a estrutura e a parte financeira do clube. Até penso que o jogo contra o Coritiba foi um cenário à parte, onde o Goiás tentava recuperar a confiança e não perder. Tudo certo, acho que o Goiás até evoluiu, nem que seja em 10, 15% nesses últimos 3 jogos. Mas ainda é muito pouco, é um campeonato que vem afunilando e para mim se perder o clássico na próxima terça, até mesmo em termos de empate, eu pensaria em uma mudança técnica. Quero dar a minha opinião. Só antes de começarmos eu peço para você deixar seu like, se inscrever em nosso canal e confira o nosso parceiro aqui do Goiás News também, que é a Zapay, um aplicativo 100% gratuito, onde você pode consultar através da placa do seu veículo várias funções, como IPVA, licenciamento e multas. Caso você tenha algum desses débitos em aberto, você pode utilizar o nosso cupom Goiás20 e garantir 20% de desconto nos valores das taxas em pagamentos de 10 vezes ou mais os parcelamentos nos cartões de crédito. A Zapay é um aplicativo 100% gratuito, você pode baixar pelo link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, beleza? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o jogo do Goiás contra a Ferroviária, uma partida que, se a gente excluísse os últimos 5, 10 minutos do Goiás em campo, foi uma partida boa. O Goiás, para mim, começa com uma escalação interessante, sem ter um meio de campo tão pesado, né, deixando ali o Juninho com o Rafael Gava e o Wellington Rato um pouco à frente. A dobradinha também do Moraes com o Lovatti eu entendi. Acho que poderia até ter começado já com um ponta, mas o Wesley Garcia teve um problema no último treinamento, acabou sendo preservado, mesmo estando no banco de reservas. Eu acho que por aí o erro do Mancini não aconteceu, nem dos jogadores. Eu achei a postura do Goiás boa, um time que começa já atacando, cria nas principais jogadas, um time que já não está tanto dependente de uma bola, de um balão, de lançamentos de qualquer maneira. Então assim, eu achei o jogo do Goiás, cara, muito bom. Uma pena que o resultado novamente foi o esperado. Eu não imaginava uma vitória do Goiás hoje, sendo bem sincero para vocês. Ontem, né, no caso, desde o início da semana eu comentava, o Goiás é um time que desaprendeu a jogar fora de casa. Até em casa, o Goiás ganha, mas é com aquele sufoco danado. O gol sai muito cedo e a postura do Goiás ela segue balanceada, cadenciada durante o jogo, até o segundo tempo. Para mim, o grande problema do Mancini no Goiás é que ele desconfigura demais a escalação titular do time. Tem os problemas? Tem, por exemplo, sai o Anselmo Ramon, o Goiás não tem o outro centroavante para colocar ali. Você pode até pensar, colocou o Wellington Matheus, é para dar velocidade. Só que a função do centroavante não é só o ataque, ele tem que saber proteger, prender aquela bola, cavar uma falta. E isso o Goiás não tem no elenco, mas no restante, o Mancini tem opções. É diferente do cenário, por exemplo, do jogo contra o Paysandu com mais de 8 desfalques. E as escolhas do Mancini, elas são ruins. Por quê? É um Goiás que começa a se desconfigurar dentro de campo. Coloca 3 zagueiros, despovoa o meio de campo. O Goiás termina a partida apenas com o Marcão, naquela função ali de para-brisas, né? Tira o Rafael Gava, coloca mais um zagueiro
e espeta os pontas lá na frente. Quando o Goiás se defende, ele não sabe mais atacar. É uma coisa de louco. O Goiás não tem contra-ataque. Então, você pode ter a certeza, no momento que entra o Tite, o Goiás coloca 3 zagueiros ali atrás, espeta alguns pontas, o jogo do Goiás já tinha acabado. O Goiás ele esperava a partida terminar, não tinha contra-ataque, não tinha segurando a bola, não tinha um jogador cavando uma falta, um centroavante para prender a bola ali na frente, um camisa 10 para armar uma jogada. É isso, o Goiás dá a bola para a Ferroviária. E assim, não precisa disso. Eu vejo um medo, às vezes, do jogador, de certa forma, exagerado. Eu entendo a pressão do campeonato, isso aqui não tem como tirar, são seres humanos, mas você está enfrentando um time que está na 15ª colocação da Série B, certo? 14ª agora. O Goiás tem o dobro de vitórias da Ferroviária. É um time que, durante toda a partida, te ofendeu 1 ou 2 vezes, e geralmente com a bola alçada na grande área, que passou ali na frente de todo mundo. Um time que não ofereceu perigo algum para o Goiás. Aí você traz todo esse time para dentro da sua grande área, para tentar a sorte grande nos últimos 5 minutos. É de uma covardia tremenda. Tá? Não há a necessidade. Eu vi na entrevista o Mancini comentar, é porque a gente coloca os 3 zagueiros ali dentro da escalação, porque a gente sabe que vai chover bola aérea. Se o Goiás tiver a bola no pé, faltando 5 minutos, porque a gente tem que parar com essa bobagem aqui no Brasil. Por que todo time tem que jogar da mesma forma? Por que o Goiás entra em campo contra o Novo Horizontino com a mesma postura bunda mole e covarde da Ferroviária, do Amazonas, do Atlético e clubes pequenos dessa Série B? Se você tem a posse de bola, nem que seja minimamente no seu campo, se você não desconfigura o time deixando 3 na frente e 7 atrás, você segura essa bola e evita essa quantidade de chuveirinho. E o Goiás, ele implora, né? Aquele gol de empate, o Goiás pediu para a Ferroviária. Em especial o zagueiro Tite, que para mim já seria, né, de pensar em demissão por justa causa. Para mim, o pior zagueiro que eu vi pelo Goiás nas últimas 4 temporadas. Lento, desconcentrado, muito manso, né? Um cara que pega a bola, quase que segura os outros zagueiros do Goiás para não ir em cima do jogador da Ferroviária, o Thiago Lopes, né? Fez um golaço. Mas, enfim, o Goiás implorou por esse empate. E para mim, eu não vejo o Wagner Mancini conseguindo levar o Goiás para a Série A. Tá? É um técnico que para mim não tem essa postura nesses últimos 10 jogos. Fica aquele questionamento, aquela dúvida do torcedor muito grande. Para mim, é um técnico que não conseguiu entender esse momento de oscilação do Goiás, não consegue mexer bem no time e acaba prejudicando também durante o jogo. O Goiás dificilmente ele consegue mudar de uma postura ruim para menos pior durante a partida. Geralmente acontece o contrário. O Goiás, para mim, até começa mais ou menos bem nesses 2 últimos jogos, contra o Paysandu e a Ferroviária, algo que não aconteceu. E o Goiás vai postergando esse acesso. Eu já tinha falado aqui no canal, o Goiás deveria pensar em sim, engatar uma sequência de vitórias de 4 ou 5 jogos consecutivos, porque a sequência é mais fácil do que você deixar para a reta final. Não gostaria disso, torço que o Mancini termine essa Série B e leve o Goiás para a Série A para começar com um novo técnico para o ano que vem, mas eu não vejo forças, acho que é questão de tempo a demissão do Mancini. Não esqueça de conferir o app da Zapay, o link na descrição do vídeo, onde através do aplicativo, para você que tem carro, moto, você consegue consultar através da sua placa IPVA, licenciamento e multas. Consulte os seus débitos veiculares, seu veículo em dia e você no controle. E utilizando o nosso cupom Goiás20, você garante 20% de desconto nos valores das taxas, em parcelamentos, em 10 vezes ou mais nos seus cartões. Vou deixar o link da Zapay aqui embaixo na descrição. Sobre o próximo jogo, tá? Para mim o Goiás ele precisa colocar a cabeça no lugar. Ainda não é hora de desespero, apesar que a fase é muito ruim. O torcedor sabe, o Goiás seguir nessa toada não vai subir para a Série A. Tá? É um time que tem essa cultura de amarelar na reta final. O Goiás sempre foi um clube assim. Não tanto na Série B. Na Série B, toda vez que o Goiás brigou para subir, em exceção ao ano passado, ele conseguiu chegar. Mas indica tudo, todos os cenários, ele dá essa desconfiança para o torcedor. Próximo jogo é contra o Atlético, na outra terça-feira, horário horroroso, de 9h35 da noite. O Goiás precisa dar uma resposta para a sua torcida. E será o último jogo da rodada, com o Verdão já tendo a sua definição da tabela. Pode deixar a sua opinião, o que você tomaria como decisão, que a gente volta
a se falar mais tarde. Um abraço.